Integridade. Nós estamos num mundo que apresenta um cenário de crise e podemos pensar qual é a nossa maior crise. A crise talvez seja uma crise ligada à economia, com tanta gente no planeta, com tanta desigualdade, como é que a gente pode ter recurso, alimento e bem-estar para todo mundo? Talvez a nossa crise maior seja a crise que envolve a saúde. A recente pandemia que assolou todo o planeta mostrou a fragilidade das condições de saúde e talvez seja essa a nossa maior crise. O que sabe a crise maior é a crise política, quando diversas tendências no contexto político-econômico trazem para nós aí um embate, uma discussão ideológica e até mesmo filosófica sobre qual opção é melhor para construir a sociedade, e a gente pode até avaliar essas questões gerais, mas o problema, talvez mais sério, seja mais profundo. Eu fico impressionado com o jovem Daniel trabalhando na corrupta Babilônia, quando o texto do capítulo 1, verso 8, diz que ele decidiu com toda a firmeza no seu coração não se contaminar com aquilo que vinha da parte do rei. Ou seja, Daniel tinha caráter, tinha postura. Qual é o problema de hoje? O problema de hoje envolve gente que se vende por dinheiro. Gente cujo pensamento e até as convicções são modificados em função de quanto holofote essa pessoa vai ter, de quanto recurso isso vai lhe render, qual é a posição que ele vai ganhar. Então a gente vê pessoas transitando no universo teológico, no universo político, no universo ideológico, se vendendo dependendo do benefício que irá receber. Essa crise que a gente pode definir como crise de confiança é a raiz do problema maior. Não é possível fazer negócio com ninguém, construir sociedade, estabelecer uma relação de caminhada adequada se nós não tivermos condição de minimamente se apegar a uma postura de boa conduta, de caráter que uma pessoa apresenta na sua vida. Por isso, com certeza, a maior necessidade para o bem-estar do mundo e de cada cidade é que a gente volte a valorizar a integridade. Não adianta simplesmente ter inteligência, muita formação, recurso, capacidade carismática, se nós não caminharmos em sintonia com a sabedoria de Daniel, valorizando a importância da integridade, temos aí a pior crise, a ameaça real para toda a comunidade. Olá pessoal, meu nome é Alexandre, a minha esposa Luciane, meu filho Benjamin, minha filha Victoria e a pequena Natalie, que acabou de nascer. Ela não está aqui, ela está dormindo nesse momento. Juntos como uma família queremos convidar você a participar da nossa celebração IBNU. Vem conosco! enche a minha vida, Espírito
Oi, agora no momento de gratidão, eu queria agradecer pelo momento que a gente teve com os adolescentes no Parque Ibirapuera no sábado, dia 25, que foi um momento muito bom, com muita comunhão, brincadeira, jogos. Foi um momento realmente muito abençoado e eu agradeço a Deus por isso. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Olá, irmãos! Estamos agora no nosso momento de intercessão. Vamos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos pedidos, as nossas aflições, tudo que tem incomodado o nosso coração. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Coloque diante do Senhor, sabendo que Ele ouve a sua oração e que Ele inclina os seus ouvidos e Ele para tudo para poder ouvir aquilo que você tem clamado ao Senhor. Esteja certo que Deus está te ouvindo neste momento e Ele vai te atender conforme a vontade dEle, conforme o desejo do coração do Senhor. E saiba que Ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Pai, na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pelo privilégio que temos, Senhor, de levar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas orações, os desejos do nosso coração, sabendo que o Senhor nos entende, que o Senhor nos ouve e sabendo, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, mesmo que não seja a nossa vontade, mas a gente crê e confia, Senhor, que a Tua vontade é o melhor para nós. Senhor, que o Senhor ouça agora cada pedido, que o Senhor, Pai, receba diante do Teu altar, Pai, e que o Senhor atenda a cada um conforme a Tua vontade. E nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso entregamos na Tua mão, Senhor, sabendo que o Senhor vai dirigir, que o Senhor vai conduzir e que o Senhor é o Senhor que realiza desejos também. Que o Senhor ouve, Senhor, o nosso clamor, que o Senhor atende, Senhor, até caprichos do nosso coração, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor ouça, que o Senhor receba, Senhor, cada pedido agora.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, em todo menino. o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Que bom que você está conosco em mais uma celebração da IBNU, e esse é o momento que nós separamos para refletir um pouco sobre o que a Bíblia diz
em relação a um dos problemas que tem mais levantado discussões, que tem despertado algumas preocupações e também uma certa empolgação sobre o que tem acontecido com a nossa sociedade, e nós queremos entender de forma o mais clara possível o que a Bíblia nos ajuda a refletir sobre isso. Imagine o seguinte cenário: o seu filho, você é pai ou mãe de um filho de 19 anos, ele chega para você e ele avisa que ele está namorando, e a princípio você fica muito feliz. Ele disse que o nome dela é Júlia, e você fica um pouco surpreso quando ele informa para você que Júlia, na verdade, é um programa de computador. Júlia foi criada há 3 meses, mas tem a mesma idade mental que o seu filho. Ela conhece sobre vários assuntos, entende o seu filho como nenhuma outra menina entende os seus sonhos, entende as suas frustrações, as suas expectativas, acompanha o seu filho em todas as ocasiões e Júlia inclusive ajuda ele nos trabalhos da faculdade. Imagina o segundo cenário. Você tem um amigo que está passando por sérias dificuldades. Ele é motorista por aplicativo, mas ele está passando por uma crise no casamento, ele tem contas acumuladas há 3 meses e ele tem claros sinais de ansiedade. E tudo isso porque ele foi 20 anos motorista de uma empresa que decidiu recentemente trocar toda a sua frota por carros autônomos. É normal que hoje em dia a gente trace cenários como esses em que nós imaginamos, ou até pouco tempo atrás imaginávamos para um futuro que não conseguíamos discernir muito bem quando iria acontecer, de que esse emaranhado de máquinas e inteligências cada vez mais se aprofunda na dinâmica da nossa sociedade e na dinâmica da nossa vida privada. E a gente se pergunta naturalmente até onde isso vai chegar. Esses cenários que eu acabei de citar não estão tão distantes assim e, em certa medida, provavelmente já estão acontecendo em alguns lugares do mundo. Quando a gente se pergunta até onde isso vai chegar, a resposta mais clara é: ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente até aonde nós conseguiremos fazer com que máquinas simulem muitas das funções que hoje são exclusivamente humanas e exatamente como isso irá afetar a dinâmica da vida de muitas pessoas, possivelmente da maioria das pessoas do globo. Bom, quando a gente lida com um cenário de tanta mudança como esse que nós estamos experimentando por uma espécie de invasão das máquinas ou uma espécie de acomodação das inteligências artificiais no nosso dia a dia, um perigo ronda a sociedade, que é o deslumbramento generalizado. O deslumbramento generalizado é um problema porque ele costuma se transformar em fumaça. E é como a gente tentar dirigir diante de uma neblina muito intensa. A gente não consegue ver muito longe o que está à nossa frente. Quando a gente lida com as questões referentes a todas essas mudanças, é preciso ter um pouco de cautela e é preciso pensar um pouco sobre como nós nos posicionamos a respeito disso e de que forma nós acreditamos que isso pode mudar a nossa relação com as pessoas. Vamos tomar um exemplo que é a comunicação contemporânea. Boa parte da nossa comunicação hoje funciona baseado em ondas eletromagnéticas. Você provavelmente, na verdade, o único meio de você estar assistindo essa mensagem é por meio da internet. E a internet é um dos meios de comunicação que depende das ondas eletromagnéticas como meio de transporte da informação, como meio de comunicação entre 2 pontos. As ondas eletromagnéticas viajam a uma velocidade absurda, que é a velocidade da luz. No vácuo, a luz viaja a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Dentro de uma fibra ótica ou entre antenas que propagam essa onda pelo ar, a velocidade é um pouco mais baixa, mas ainda assim é uma velocidade muito alta. E quando nós percebemos que para todos os efeitos essa velocidade se tornou instantânea, aquilo que nós enviamos agora, o outro recebe praticamente no mesmo momento, coisas boas e coisas nem tão boas acontecem. Coisas boas é que nós podemos nos conectar praticamente ilimitados em termos de distância dentro do planeta Terra. Eu estou falando agora e não sei exatamente quantas pessoas vão ouvir, aonde elas estarão, mas eu sei que isso é possibilitado por meio do transporte de uma onda eletromagnética, por meio da invenção dos computadores, dos celulares,
por meio daquilo que a comunicação hoje nos permite realizar. Conectar pessoas, propagar conteúdo, é em certa medida algo muito bom que esse avanço da tecnologia nos permitiu realizar. Por outro lado, a gente percebe que existem consequências nem tão boas assim. Quando a gente nota que o cérebro humano ele é sedento de novidades, e todos nós temos um cérebro profundamente sedento por novidades, esse cérebro encontrou no terreno dessa comunicação instantânea o terreno fértil para que ele pudesse se distrair a todo momento. Para uma mente que está acostumada a refletir sobre a porção mais específica ou mais detida da realidade por um espaço de tempo muito curto, é muito árduo refletir na lei do Senhor dia e noite. Para as pessoas que estão acostumadas a pensar sobre as questões da fé, sobre as questões do trabalho, sobre as questões da sua família, do seu casamento, por meio de reflexões do WhatsApp que duram 3 minutos, ou um Reels de Instagram que dura alguns segundos, é muito difícil se deter longa e concentradamente em alguma questão que seja profundamente relevante. Então nós precisamos admitir que nem tudo são consequências positivas e é preciso ter uma atitude muito consciente na forma como nós lidamos com todas essas tecnologias. Alan Turing é um matemático que foi muito importante para que a Inglaterra desse uma contribuição na vitória da Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Alan Turing ele foi responsável por desenvolver o computador que resolveu um problema ligado à codificação das mensagens alemãs, e a resolução desse problema e, consequentemente, a invenção dessa máquina que veio a ter muitos usos depois dele, teve um impacto muito profundo na história. Alan Turing, em 1950, propôs alguns cenários que vieram a se tornar debate público mais de 60 anos depois de suas publicações. Em um desses artigos, ele propôs o seguinte cenário: você tem 2 caixas. Em uma caixa, você coloca uma máquina. Em outra caixa, você coloca um ser humano. Um juiz que não sabe em qual caixa está a máquina e em qual caixa está o ser humano, conversa com as 2 caixas. Chegará um momento em que, hipotetizou Alan Turing, as máquinas serão tão desenvolvidas, serão tão inteligentes, no sentido em que ele estava discutindo inteligência, que nós seremos incapazes de dizer em qual caixa está a máquina, em qual caixa está o ser humano, apenas por aquilo que você pode conversar e falar com essas caixas. Mas isso levanta um problema muito sério, que é até que ponto as máquinas irão adquirir consciência. Até que ponto tudo isso que nós estamos usando, lidando, ouvindo falar dos desenvolvimentos bastante acelerados da tecnologia e na capacidade dessa tecnologia de mimetizar ou de imitar as funções humanas, até que ponto nós podemos esperar que essas máquinas em algum momento adquiram consciência? Uma outra pergunta que surge quase automaticamente é: o que é consciência? Quando a gente se pergunta sobre consciência, é fácil a gente perceber que nós temos, mas é difícil definir exatamente o que ela é. Consciência é aquilo que me faz ter clareza que eu sou eu e a pessoa que está à minha frente é uma outra pessoa. Consciência é isso que me dá clareza que eu tenho as minhas opiniões, a minha visão de mundo, a minha percepção da realidade, e eu consigo diferenciar isso da outra pessoa que está em frente a mim. Mas quando a gente para observar a definição clara do que é consciência nos seus aspectos biológicos e não biológicos, é um pouco frustrante perceber que ninguém sabe exatamente o que é consciência. Há séculos, filósofos têm debatido o que é exatamente esse fenômeno da consciência. Mais recentemente, os neurocientistas também têm se dedicado a entender o que no nosso cérebro faz surgir esse fenômeno, ou quais são as partes do nosso cérebro que estão envolvidas na manutenção daquilo que nós tão intuitivamente chamamos de consciência. Os cientistas eles perceberam que consciência, em certa medida, não é essa coisa etérea e indefinida que está apenas no plano espiritual ou no plano daquilo que não pode ser compreendido e investigado. A gente sabe que tem algumas partes do nosso corpo, em especial do nosso cérebro, que são fundamentais para aquilo que nós chamamos de consciência.
Existe o córtex posterior, que é responsável por várias funções ligadas aos sentidos que temos do meio externo, a audição, a visão, e que, quando lesionado, esse córtex produz uma alteração na percepção de realidade. E uma vez que você vê a realidade diferente, você toma consciência de si e do meio externo de uma forma completamente distinta. Então perceba que consciência é, em certa medida, aquilo que está no seu cérebro. Mas nós, inclusive, do ponto de vista biológico, sabemos que sabemos muito pouco a respeito do que de fato é a consciência. Nós sabemos que algumas partes afetam isso. Nós sabemos que ela tem a ver com o cérebro. Mas uma coisa é a gente saber que a consciência tem alguma relação com o cérebro. Outra coisa é a gente compreender que tudo o que envolve a consciência está dentro do nosso cérebro. É precisamente por conta dessa nossa ignorância que nós podemos dizer que todos aqueles que afirmam que a consciência, ou na verdade que as máquinas irão adquirir consciência, estão de algum modo dando um salto no escuro, estão fazendo em alguma medida uma declaração de fé, porque nós não sabemos exatamente o que é isso, como ela surge, qual é a natureza da consciência, mas ao mesmo tempo nós temos várias pessoas afirmando que em algum momento as máquinas se tornarão como nós, conscientes da mesma forma que nós somos conscientes. Mas quando a gente para observar o discurso e cuidadosamente tenta compreender o que está por trás dessa segurança tão evidente, nós percebemos que existe um salto de fé. É uma declaração, uma aposta que a pessoa faz sem ter um fundamento muito claro para acreditar que isso de fato irá acontecer. Nosso interesse, é claro, não é apenas nos aspectos biológicos de toda essa questão de máquinas, de inteligência, de consciência. A nossa intenção é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia afirma sobre essas questões mais emergentes, sobre o que nos faz seres conscientes e, muito mais importante do que isso, o que a Bíblia nos diz enquanto seres humanos que nos torna singulares dentro da criação. O que a Bíblia nos afirma a respeito dos seres humanos, da criação dos seres humanos, que nos faz algo completamente diferente do restante da criação. E uma pergunta imposta pelo futuro com máquinas inteligentes é justamente essa. Como nós entendemos que nós somos humanos, o que nos torna o que somos e, em segundo lugar, como a nossa fé pode direcionar todo esse intenso e rápido processo de inovação tecnológica que está transformando a economia, os serviços, que está transformando a política, a dinâmica das nossas igrejas em certa medida. E um texto essencial para a construção de todo o pensamento bíblico, e em especial para o propósito pelo qual nós fomos criados, é o início de Gênesis. É interessante que Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3, tenha uma quantidade muito pequena de texto, mas uma quantidade muito grande de revelação. É impressionante como tanta revelação cabe em tão pouco espaço e de uma forma tão direta, objetiva e clara. Por isso, eu vou pedir para você acompanhar a leitura de Gênesis 1, 26 a 28, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A gente não tem como ler todo o texto de Gênesis 1 a 3 nesse momento, mas se você lembrar de como o texto bíblico inicia, você vai perceber que os versículos 26 a 28 são o ápice da criação. Existe um movimento muito claro e consciente de desordem para a ordem. Deus primeiro cria os espaços onde todas as criaturas habitarão, sejam os astros, sejam
os animais, sejam os corpos celestes, sejam as plantas. Primeiro, nos 3 primeiros dias, ele cria os espaços, depois ele preenche esses espaços. Primeiro ele cria os céus, depois ele cria os luminares que irão habitar os céus. Primeiro ele cria aquilo que é a ordem da terra, a divisão das águas, depois os animais que irão habitar na terra seca e também que irão habitar nos mares. Então, o texto nos apresenta um movimento de menos ordem para mais ordem. E no processo final dessa criação está a humanidade. A humanidade vem como o ápice desse processo criativo e consciente de Deus, de tornar tudo que era desordem, tudo que era caos, em ordem, e no ponto mais valioso ele escolhe criar a humanidade. E é interessante que a postura criativa de Deus é diferente nesse ponto do texto. É interessante que ele sai do geral para o específico. Ele sai daquilo que é exclusivamente a palavra para se envolver diretamente naquilo que é a criação da humanidade. Veja que Deus, ele não só usa a palavra e não usa a sua capacidade de criar a humanidade de forma indistinta, mas ele cria Adão. E ao criar Adão, ele sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. Existe um envolvimento de Deus nesse processo criativo da humanidade que parece ser muito diferente de tudo aquilo que ele criou até esse momento. Deus não apenas cria de forma diferente Adão e Eva, mas se comunica de forma diferente com essa parte da criação. Apenas a essa parte da criação, Deus dirige a sua palavra de forma direta. E quando Deus se comunica com Adão e Eva, ele faz uma segunda coisa que é muito distinta, que é compartilhar da responsabilidade de cuidar de tudo isso que ele criou com essa criatura. Os seres humanos são criados de forma diferente, Deus se envolve e se comunica de forma diferente com essas criaturas, e Deus compartilha daquilo que é a responsabilidade de cuidar e de manter todas as coisas apenas com essas criaturas. Ao mesmo tempo que o homem tem essa natureza distinta do restante da criação, de partilhar com Deus um relacionamento singular, de partilhar com Deus a sua imagem e semelhança, o homem também é parte da criação. O homem é feito do pó da terra. O homem é finito, é limitado. O homem é menor do que o Criador. O homem não tem propriedade sobre todas essas coisas, autoridade sobre toda a criação como algo que lhe pertence. O homem é parte da criação, o homem é finito, o homem é feito do pó da terra. Mas o que está contido nessas expressões, ou nessa expressão? Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer que Deus escolheu colocar em nós, imprimir dentro daquilo que é ponto singular da humanidade, a sua imagem e semelhança. E uma outra coisa que nós não sabemos com clareza a respeito dessas grandes questões é justamente tudo o que quer dizer a expressão imagem e semelhança. Os estudiosos são cautelosos em ser categóricos e dizer é exatamente isso que essa expressão quer dizer e todo o seu significado pode ser compreendido com muita segurança. Mas, por outro lado, existem fortes indicações de que essa expressão está fazendo alusão a uma prática que era muito comum na região e no tempo em que a narrativa de Gênesis foi primeiramente ouvida e posteriormente registrada. Aquilo que era a forma de pensar do Antigo Oriente Próximo estava habituada a pensar em imagens régias. Um rei, um monarca, aquele que era responsável por um povo e por uma região geográfica, não podia estar em todos os pontos do seu território ao mesmo tempo. Então era comum que esse rei construísse imagens de si mesmo, imagens régias, que fossem colocadas em várias localidades do seu reino, para que as pessoas que estavam ali, que estavam naquela região, pudessem lembrar: aqui existe um rei, aqui existe uma autoridade que está acima de mim. E nós devemos e precisamos prestar honra e obediência a esse rei. Nós não podemos agir como se não houvesse alguma autoridade acima de nós. As imagens régias eram fortemente utilizadas pelos diferentes reinos do Antigo Oriente Próximo, e aqui parece que o texto de Gênesis está dialogando com algo que seria facilmente compreensível para os seus primeiros ouvintes, para os seus primeiros leitores,
que era Deus fazendo aquilo que de certa forma já era feito em outros povos, mas de uma forma completamente diferente. E essa é uma coisa muito curiosa de Gênesis e em especial dos 3 primeiros capítulos da Bíblia. É fazer coisas que os outros já faziam, mas fazer isso de uma forma completamente diferente. Dar um significado e revelar uma teologia que era completamente nova para aquelas pessoas. Aquilo que Deus estava dizendo é: ao invés de existirem vários deuses que têm no rei o seu único representante autorizado no meio da criação, o único Deus está dizendo que todos os seres humanos são a sua única imagem autorizada dentro da criação. A única forma de você enxergar de alguma maneira a face de Deus é enxergando a face da pessoa que está ao seu lado. A única imagem que Deus criou de si mesmo e que Ele autorizou que pudesse ser de alguma forma contemplada são os seres humanos. As criaturas feitas por Deus foram feitas justamente para refletir para o restante da criação, refletir umas para as outras aquilo que é a glória de Deus. E essa é a razão pelo qual Deus ordena 2 coisas para o povo de Israel. Primeiro, que eles não deveriam fazer nenhuma imagem do próprio Deus, e em segundo, que eles não poderiam assassinar um outro ser humano. Eles não poderiam cometer homicídio. Por quê? Porque, primeiro, a única imagem que ele fez e que pode expressar alguma coisa desse Deus todo-poderoso, glorioso, são os seres humanos. Nada do que a gente possa fazer com o material, a criatividade e a capacidade humana se aproxima disso. E, em segundo lugar, nós não podemos tirar a vida de um outro ser humano, porque em todos os seres humanos reside a imagem e semelhança de Deus. É importante a gente perceber que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e nisso reside o seu valor, a sua dignidade, não em qualquer outro aspecto da sua existência, mas no fato de que ele foi criado, e criado à imagem e semelhança de Deus. Isso nos coloca num status especial de representar o Criador em meio à sua criação. E, por um lado, a gente não pode pensar que o texto de Gênesis está discutindo uma questão de ciência e filosofia contemporânea. A Bíblia não está trazendo discussões profundas sobre a natureza da consciência. Certamente, a expressão imagem e semelhança não está fazendo referência exclusivamente ou diretamente ao fenômeno da consciência. Mas não é difícil a gente imaginar que, se Deus nos deu uma coisa tão particular, que é essa capacidade de refletir para o restante da criação a sua glória, a sua imagem, a sua semelhança, e ele nos deu uma responsabilidade tão grandiosa, ele também nos tem adotado de capacidades correspondentes à nossa missão. É bem possível nós imaginarmos que isso que nós chamamos de consciência, isso que nós chamamos da capacidade de fazer aquilo que até onde podemos observar os outros animais não têm a mesma capacidade de fazer, até onde nós podemos perceber a consciência, é isso que nos dá um senso de eu, de identidade. É possível imaginar que o que está contido em imagem e semelhança inclua a nossa capacidade de ser seres conscientes. Mas quando ele nos faz dessa maneira, quando Deus nos cria com consciência, ele nos molda a consciência de uma forma muito particular, ele também atribui valor e propósito para essa consciência. E para a gente entender isso melhor, eu vou pedir para que você acompanhe a leitura de Gênesis 2, dos versículos 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A gente percebe que o texto apresenta a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida em Gênesis 2:9, um pouco antes dessa passagem que a gente acabou de ler. E, apesar de a árvore da vida estar ligada à possibilidade de uma vida eterna, não é o foco da narrativa falar sobre a árvore da vida, e sim sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que Deus não está preocupado em nos criar para seres criaturas simplesmente eternas, mas para sermos criaturas com um tipo de relacionamento específico com o Criador,
que deverá viver eternamente a partir dessa condição de um relacionamento com o qual Deus planejou e que Deus definiu que deveria ser de forma bastante específica. Então, é importante a gente perceber que a preocupação da Bíblia não é simplesmente, do próprio Deus, simplesmente com a eternidade dos seres humanos, mas a eternidade numa condição bem definida. O que significa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode simplesmente ser adquirir a capacidade de discernir bem e mal. Primeiro, porque Eva já sabia que desobedecer era mal e obedecer era bom. Se assim não fosse, no momento em que Eva comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não poderia ser culpada disso. Você poderia pensar, mas Deus disse que ela não deveria comer. Mas se ela não sabia discernir bem e mal, que mal seria fazer algo que ela não poderia julgar como um ato de desobediência, um ato de maldade? Eva sabia muito bem que no momento em que ela comeu, ela desobedeceu e que ela não deveria fazer isso. Então, o conhecimento do bem e do mal parece ser algo distinto. Aquilo que a gente pode perceber com maior coerência é que o conhecimento do bem e do mal, nesse caso, é declarar independência em relação a Deus. No momento em que Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estão dizendo a Deus que o julgamento de bem e mal já não pertence mais a Deus, mas a eles mesmos. No momento em que Adão e Eva estão nesse estado de pureza, antes de cometerem esse primeiro pecado, todo o juízo que eles faziam do que era bem e era mal era mediado pela palavra de Deus. Aquilo que Deus dizia que era bom, era bom. Aquilo que Deus dizia que era mal, era mal. Mas no momento em que Adão e Eva estão decidindo dizer não para Deus e sim para a serpente, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que eles estão afirmando é: eu quero ser o dono do meu juízo do que é bem e do que é mal. Eu quero trazer à existência, criar o bem e criar o mal. Já não quero mais depender de Deus para saber o que é bem e o que é mal e para criar o que é bem e o que é mal. Nesse momento, Adão e Eva estão desejando recriar aquilo que eles não podem recriar. Nesse momento, eles estão decidindo com toda clareza e com toda um ato de voluntariedade. Eles sabiam o que estavam fazendo, declarando independência em relação a Deus. Um pouco mais à frente, em Gênesis 3, 1 a 7, a gente vê justamente esse diálogo entre entre Eva e a serpente, que diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O texto de Gênesis 3, 1 a 7, nos mostra que a serpente está jogando com a consciência de Eva. A serpente sabe que no momento em que ela convencer Eva de fazer a escolha entre bem e mal de uma forma diferente daquilo que havia sido ordenado por Deus, ela estaria tocando naquilo que era a imagem e semelhança de Deus. Eva, na verdade, a serpente atribui a Deus uma atitude que não estava clara e explícita no texto. A serpente sugere que Deus proíbe todas as coisas. E Eva sugere ou responde esclarecendo que não é bem assim. Mas na resposta de Eva a gente percebe o primeiro ato de legalismo que existe registrado na Bíblia. Esse é o primeiro exemplo que nos mostra em que os seres humanos dão um passo além de Deus, querendo ser mais justos que o próprio Deus.
porque Deus disse que Adão e Eva não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva sugere que Deus estava ordenando que eles não poderiam nem tocar nesse fruto. Em que momento Deus impediu que eles tocassem no fruto? A serpente aprofunda esse jogo de consciência. Ela passa da suavização porque Deus ordenou que eles não comessem, e a serpente sugere que Deus disse que eles não deveriam comer. Ela passa dessa suavização para a deturpação, porque Deus proibiu um fruto, e a serpente sugere que Deus proibiu todos os frutos. Dessa deturpação ela passa para a descredibilização, porque a serpente afirma que certamente eles não morrerão. E Deus garante que no dia em que deles comerem, que daquele fruto eles comessem, certamente eles morreriam. Dessa descredibilização, a serpente passa para a acusação, que Deus é um Deus egoísta. Na verdade, Deus disse isso para Adão e Eva para que eles não fossem como o próprio Deus era. Veja como esse jogo de consciência da serpente vai, de forma muito sutil, mas de forma muito rápida, se aprofundando na mente e no diálogo com Eva. Ela suaviza as palavras de Deus, ela deturpa a palavra de Deus, ela descredibiliza o próprio Deus e, por fim, a serpente acusa Deus de ser um Deus egoísta. Todo o argumento tem por fim cativar, render e deturpar a consciência de Adão e de Eva. A serpente sabia que parte da imagem e da semelhança de Deus estava justamente nesse juízo, nessa escolha de Eva, de fazer o que Deus disse para ela fazer e não fazer o que Deus disse para ela não fazer. E da mesma forma com Adão. Adão e Eva, com esse ato, estavam declarando independência de Deus. E essa independência, na verdade, era uma pretensão completamente ilusória, porque eles não tinham condições de serem independentes. Eles são criaturas, não são criadores. Não são criadores nesse sentido em que Deus é criador, em que Deus é soberano. Independência sem condição é rebeldia. No momento em que Adão e Eva comem do fruto, eles estão iniciando uma rebelião contra Deus. Bem e mal não estão entre as coisas que nós podemos criar ao nosso bel prazer. Bem e mal não estão entre as coisas que nós podemos decidir por nós mesmos de que forma as coisas estão categorizadas, de uma forma ou de outra. Bem e mal é uma coisa que é decidida e definida pelo próprio Deus. Aquilo que nos cabe é seguir os juízos de Deus, ou, como o texto de Gênesis nos apresenta, seguir a ilusão de que nós podemos escolher por nós mesmos o que é bem e o que é mal. Toda vez que nós nos alinhamos ao juízo do Eterno, à palavra que vem do Eterno, e essa revelação do que é verdade, do que é bem, do que é certo, do que é correto, toda vez que nós fazemos isso, nós nos tornamos mais humanos. Nós nos tornamos mais fiéis a essa imagem e semelhança que Deus imprimiu em cada ser humano. Toda vez que nós deliberadamente escolhemos dizer não para a palavra de Deus, para a revelação de Deus, para o juízo de Deus, nós escolhemos deturpar essa imagem. Nós escolhemos corromper um pouco daquilo que é o próprio Deus colocado dentro de nós, ou a imagem de Deus, para ser mais preciso, naquilo que é a própria existência humana. Criar ou transferir essa capacidade de fazer juízo entre bem e mal, de ser imagem e semelhança de Deus, de ser seres conscientes, essa capacidade não é nossa para transferir a uma criação nossa. Essa capacidade de criar consciência, ou essa capacidade de criar criaturas que tenham juízo de bem e mal, não nos foi dada, porque nós recebemos isso como um dom. Deus nos deu o dom de sermos feitos à sua imagem e semelhança. Não está em nosso poder criarmos outras criaturas à imagem e semelhança do próprio Deus. Em última análise, máquinas jamais poderão ser plenamente conscientes como nós somos seres conscientes, porque nós não podemos dar a uma outra criatura a capacidade de escolher entre bem e mal. E muito mais importante do que essa discussão relevante do nosso tempo, da nossa época de máquinas e o limite daquilo que será a consciência ou a possibilidade dessas máquinas se tornarem conscientes, é a questão de o que nos faz únicos. E aquilo que nos faz únicos dentro da criação é justamente que Deus escolheu nos fazer de uma forma diferente de todo o resto da criação, colocando dentro de nós a sua imagem e a sua semelhança. Nisso reside o nosso valor, nisso está a nossa singularidade.
Nós não podemos fazer outros seres à semelhança do que nós somos. E algumas coisas são muito concretas a partir desse ponto. Primeiro, enquanto pessoas que depositam a nossa confiança nessa palavra, nessa revelação de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, está o nosso dever de preservar todas as liberdades humanas. Qualquer tipo de insinuação, de restrição da liberdade humana, restrição dessa capacidade de escolha entre bem e mal, entre dizer sim para Deus ou não, qualquer forma de restrição dessas liberdades precisam ser frontalmente combatidas pela Igreja de Jesus. Nós, enquanto discípulos de Cristo, nós que somos do caminho, precisamos sempre ter atenção para a dignidade humana e para a preservação em que essa escolha possa e deva acontecer. Em segundo lugar, nós não podemos ser preguiçosos em relação a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. A sociedade, a nossa vida e a nossa forma de enxergar a realidade tem mudado pela mediação da tecnologia e tem mudado de forma acelerada, e nós, enquanto cristãos, não podemos nos colocar à parte da nossa responsabilidade de assumirmos o papel de dar diretrizes para esse desenvolvimento. De que forma isso pode acontecer de maneira ética, de que forma isso pode acontecer de maneira responsável, quais são os impactos que nós já temos visto do uso dessas máquinas, da inteligência artificial, da forma como ela está sendo aplicada a vários setores para as pessoas, e ser críticos na maneira como nós devemos corrigir eventualmente esses caminhos. Em terceiro lugar, nós precisamos ser maduros na reflexão sobre o nosso próprio papel e a nossa posição no reino de Deus, e saber que nós temos o dever de ajudar e auxiliar o próximo em perceber que o seu valor não está na sua capacidade produtiva. Se você é uma dessas pessoas que está sendo negativamente afetada pelo desenvolvimento das máquinas, se você é uma dessas pessoas que foi, como no cenário hipotético do começo da nossa reflexão, uma pessoa que perdeu lugar no mercado porque uma máquina faz aquilo que até pouco tempo atrás você fazia, é preciso entender que o seu valor não está na sua capacidade de ser útil para o mercado. O seu valor não está na sua capacidade de produzir alguma coisa. O seu valor está no fato de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O seu valor não pode ser medido de nenhuma outra forma senão no fato de que o próprio Deus o criou e o criou de forma muito especial. E a outra coisa é, nós precisamos auxiliar as pessoas que têm sido afetadas por isso, as pessoas que têm se sentido inseguras em relação à sua posição, ao seu valor diante dessa rápida transformação. As pessoas precisam entender que se diante do mercado ou diante de boa parte da sociedade ela não tem valor quase nenhum, o seu valor associado ao reino é inestimável. As pessoas possuem e continuam a possuir um valor elevado diante de Deus pelo fato de que elas foram criadas da forma que foram criadas. E, em último lugar, é preciso preservar a esperança. Muitas pessoas se sentem amedrontadas em um cenário que é instável e que muda de forma tão dinâmica. Mas a esperança que nós temos é uma esperança muito bem definida e é uma esperança muito poderosa. Aquilo que nós temos no exemplo da pessoa de Jesus é a primeira consciência, depois da criação e depois da queda de Adão e Eva, é a primeira consciência que novamente pensa e entende, enxerga a realidade plenamente à imagem e semelhança do Criador. É a primeira consciência que não foi deturpada pelos efeitos do pecado e que passou a enxergar a realidade de uma forma equivocada. É a primeira consciência plenamente capaz de decidir entre bem e mal de acordo com a vontade do Pai. E é interessante que nos relatos da ressurreição de Jesus, ele é confundido com um jardineiro. Ele é confundido com uma pessoa que estava cuidando de plantas, estava cuidando de árvores, e seria uma ironia poética a gente perceber que o texto talvez esteja querendo nos dizer algo bastante próximo àquilo que é o relato de Gênesis. Uma possibilidade é que quando as mulheres chegam no túmulo e depois de verem um túmulo vazio se deparam com esse jardineiro, era de se esperar que houvessem jardineiros ali. Elas pensaram que era um jardineiro. Poderia ser que tivessem pessoas que cuidassem de plantas, das flores, de algo semelhante na região, e algo na roupa de Jesus desse a entender que ele estava fazendo justamente isso. Mas, em segundo lugar, pode ser que
elas perceberam que Jesus estava, de alguma forma, parecendo um jardineiro, porque Jesus estava, de fato, cuidando das plantas, cuidando da terra em torno do túmulo que ele havia sido sepultado, mas agora ressuscitou. E se Jesus, de fato, se parecia com um jardineiro, isso pode nos comunicar o fato de que, logo depois da ressurreição, o que Jesus primeiro escolheu fazer foi fazer o que Adão deveria ter feito desde o começo: zelar pela criação, zelar pelo jardim. Logo após a ressurreição, possivelmente Jesus, tendo cuidado do jardim que estava em torno da sua sepultura, estava iniciando a obra de reconciliar consigo todas as coisas. É preciso lembrar que essa é a missão que Jesus cumpre e inicia a consumação a partir do momento da ressurreição, não apenas de conciliar parte da criação, mas de reconciliar consigo todas as coisas. E Jesus, tendo cuidado das plantas, das flores, das árvores, do jardim, logo depois ele volta o seu foco para aquelas mulheres. Ele volta o seu foco para a parte mais importante da sua criação, que são os seres humanos. E aí se dedica a anunciar para aquela parte da criação que todas as coisas estão sendo feitas novas, que todas as profecias a respeito da sua morte, da sua ressurreição, enfim, tinham se consumado, e que Deus estava novamente tornando perfeita toda a sua criação. Deus estava novamente fazendo com que todas as coisas fossem plenamente harmônicas e o homem pudesse, enfim, refletir completamente a imagem e semelhança de Deus para o restante da criação. Então, eu e você temos essa missão muito valiosa de, como pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo, pessoas marcadas pelo encontro e pela presença transformadora da pessoa de Jesus, refletir para o restante da criação aquilo que nenhuma outra criatura pode fazer, aquilo que nenhum animal pode fazer, nenhuma outra parte da criação pode fazer, e muito menos nenhuma outra criação daquilo que é a capacidade, a engenhosidade e a inteligência humana pode fazer. As máquinas jamais conseguirão refletir para o restante da criação aquilo que é a imagem de Deus, refletir a glória de Deus da forma que nos foi dada a capacidade e a responsabilidade de fazer. Por isso eu concluo hoje esse nosso momento de reflexão pedindo para que você retome e relembre desse texto de Gênesis como uma declaração, que nós fomos feitos de uma forma que não pode ser imitada, não pode ser replicada. Nós fomos feitos de uma forma singular e de um valor completamente inestimável. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nisso reside a nossa dignidade e também a nossa capacidade. Por isso eu chamo você a esse momento de nós orarmos, agradecermos a Deus pela nossa condição e pedirmos o direcionamento dele diante desses desafios que nós precisamos responder. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo texto que nos revela que nós não fomos feitos ou viemos à existência por acidente. Nós não fomos feitos de uma forma secundária e de uma forma pouco zelosa por parte do Senhor, mas nós agradecemos porque o Senhor nos fez com total atenção, com cuidado, com zelo de, a partir do pó da terra, formar a humanidade, soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Nós agradecemos ao Senhor, porque diante desse mistério que até certo ponto não podemos sondar plenamente, o Senhor escolheu colocar a tua imagem e a tua semelhança em nós. Pedimos que o Senhor nos dê clareza do que significa isso no nosso tempo, do que significa isso ser aquilo que nenhuma outra criatura pode ser, da demonstração do teu amor, do teu cuidado uns pelos outros, do teu cuidado com a criação, enquanto seres que fomos responsabilizados e fomos comissionados a fazer aquilo que é uma missão tão valiosa como essa de cuidar da tua criação, Pai. Pedimos que o Senhor nos oriente e nos dê inteligência, nos dê esforço, sabedoria, determinação, para lidarmos com todos os desafios que estão diante de nós em relação a essas mudanças, em relação a esses cenários que não podemos prever com total certeza, mas que sabemos que o Senhor continua a direcionar o teu povo e que o Senhor mantém viva a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.
a gente está aqui no espaço do nosso novo lugar e eu vou mostrar para vocês tudo que a gente está planejando no nosso projeto para ficar cada vez mais... Eu vou levar vocês para conhecer o nosso espaço multiuso. Essa é a entrada aqui na Damasceno Vieira. A nossa rua Tianguá é aquela de lá. A gente fica nesse terreno aqui na esquina e a gente vai ter um espaço de lazer multiuso aqui. Nós vamos ter uma quadra, um estacionamento e todos os nossos acessos para um café, para um espaço coworking que a gente vai ter, para o nosso templo e para as salas das crianças e dos adolescentes lá por trás. Vou contar com a criatividade de vocês para vocês vislumbrarem comigo o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um bulevar, um jardim gostoso para vocês virem durante a semana, depois das nossas celebrações. E a gente vai usar este espaço aqui para a gente fazer um local bem gostoso para a gente ficar. E agora eu vou mostrar para vocês onde vai ser o nosso café com a área de coworking. Aqui a gente vai fazer um espaço que vai funcionar durante toda a semana e também nos dias da celebração, com um café delicioso. E ali a gente vai fazer uma área para você que fica de home office, quer trabalhar fora durante a semana, um ambiente diferente, vem aqui para o nosso lugar, que a gente vai fazer um espaço especial para você trabalhar ali. Bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso novo espaço, no espaço que a IBNU está preparando para as nossas reuniões. Nós temos o salão principal aqui. Vamos ter algumas mudanças nesse cenário de fundo aqui, as duas janelas que vocês veem. Uma vai ser o nosso novo estúdio de gravação dos eventos da IBNU e da IBNU Online também. Do outro lado, nossa parte administrativa. Nós vamos ter aqui embaixo cozinha, vamos ter banheiros, vamos ter a sala das crianças do outro lado. Esse espaço vai ser preparado para receber todos vocês aqui e contamos com a contribuição de todo mundo para a gente conseguir ver o projeto avançar. Muita gente sempre me pergunta, eu queria ir lá no templo, né, da IBNU, e aí a gente ficava naquela situação de dizer, olha, a IBNU não tem templo. Como não tem templo, vocês se reúnem onde? A gente se reúne num espaço corporativo. Durante quase todo o nosso período, nós nos reunimos tanto no Clube Transatlântico como no World Trade Center de São Paulo, WTC. E então acabamos sendo aquela igreja do tabernáculo, né? A gente monta, desmonta e usamos esse espaço para os nossos encontros e celebrações aos domingos, e grande parte do que a gente faz acontece fora dessas paredes, mas com o crescimento, com uma amplitude de pessoas, tanto no contexto de São Paulo como nos outros lugares, nós desenvolvemos o desejo no coração, com a ajuda e a graça de Deus, de ter o que a gente chama de nosso lugar. Vai ser um espaço que já temos um valor guardado com esse objetivo, estamos levantando recursos para ter um espaço que possa ser usado durante a semana para muitos ministérios diversificados e muita ação efetiva em favor da comunidade em diversas áreas, com a ideia de ser sal da terra e luz do mundo, e ao mesmo tempo um espaço onde teremos as nossas celebrações dominicais e nossas reuniões com o objetivo de crescimento bíblico e de aprofundamento no serviço do Reino. Então, eu até convido a todos que estão em sintonia com a IBNU, seja você também um parceiro desse nosso projeto, nosso lugar, que é o sonho que está à nossa frente. Deus abençoe a IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. A IBNU tem desenvolvido um trabalho de apoio humanitário e também de evangelização em vários lugares do Brasil e do mundo, como você sabe muito bem. Nós já temos apresentado aqui durante esses domingos, no ano passado, nesse ano também, vários momentos onde projetos que são apoiados pela IBNU têm sido abençoados pela ação de pessoas que dedicam seu tempo, que dedicam seus recursos para que outras pessoas também possam ser abençoadas pelos projetos que estão sendo executados lá. E nesse momento da nossa história, da nossa trajetória como comunidade de fé, nós estamos no
projeto maior para a nossa sede, para o nosso local, chamado de Nosso Lugar. E nesse projeto nós vamos adaptar um espaço, estamos trabalhando para isso, para que esse espaço possa receber a IBNU durante todos os dias da semana. Nós podemos desenvolver outras atividades durante a semana e também podemos abençoar mais pessoas através das ações que nós realizarmos lá. Então nós estamos nessa campanha de Nosso Lugar e nós fazemos essa campanha sem remover nenhum dos projetos que nós já temos apoiado. Por isso nós convidamos você a ser nosso parceiro. Você pode orar pelos projetos, orar pela nossa campanha. Você pode dedicar a sua capacidade, a sua aptidão, sua habilidade para abençoar algum desses projetos, tanto aqui em São Paulo como também em outros lugares onde nós realizamos algumas viagens missionárias. E você também pode contribuir com recursos para abençoar tanto os projetos como também essa campanha que nós estamos desenvolvendo do Nosso Lugar, para que outras pessoas também possam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nesse momento, eu convido você a orar, a colocar a sua vida diante do Senhor e colocar também os seus recursos, as suas capacidades à disposição para ser bênção no reino. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem usado essa igreja, a Igreja Batista Nações Unidas, para ser canal de bênção na vida das pessoas. E nós queremos continuar fazendo isso, entrando pelas portas que o Senhor abrir, para sermos sal e luz em todos os ambientes, em todos os lugares onde nós estivermos. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame da tua sabedoria em todas as pessoas que nos acompanham aqui, as pessoas que têm frequentado a nossa igreja, as pessoas que têm frequentado os nossos grupos, frequentado os nossos projetos, que sabedoria vinda do alto possa cair sobre as mentes e sobre os corações dessas pessoas, para que elas possam gerir melhor todos os recursos que o Senhor tem colocado nas mãos delas, sejam recursos financeiros, sejam capacidades, sejam habilidades, para que elas utilizem isso na expansão do teu reino e na bênção das vidas das pessoas que estão sendo impactadas. Também te pedimos que o Senhor continue nos orientando em como nós devemos investir os recursos que têm chegado aqui na tua igreja, para que vidas sejam abençoadas em todos os momentos, em todas as ações da IBNU. Assim nós oramos, agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Você quer estudar a Bíblia? Então esse é o lugar. Nós temos no nosso canal do YouTube mais de 30 cursos bíblicos e tudo que tem em relação à Bíblia e pregações e tudo que você já conhece, disponíveis e gratuitas para você. E agora, nesse momento, nos meses de fevereiro e março, nós estamos com 2 cursos impressionantes e importantes, que são de introdução ao Novo Testamento e introdução ao Antigo Testamento. Quartas e sábados, 19 horas, você aqui na IBNU, no canal IBNU São Paulo. Agora, o que você precisa saber que é tão importante nessa introdução ao Novo e ao Antigo Testamento? São, por exemplo, como é que foi feito o cânon, como é que é a questão dos manuscritos, o ambiente social, econômico, religioso, quais são as coisas envolvidas para a gente entender bem esse livro tão importante que nos foi dado por Deus, né? Então, venha estudar com a gente. Estamos juntos. Você acompanhou conosco a nossa celebração, um momento especial de adoração, de gratidão e de aprendizado da Palavra Divina, e convidamos você a estar sempre em sintonia com a IBNU. Compartilhe os nossos conteúdos, esteja sempre conectado conosco e não se esqueça, temos nossos estudos especiais durante a semana e todo domingo às 9h30 da manhã, no horário de Brasília, nós temos a nossa celebração presencial e você está sempre convidado a estar em sintonia com a IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. Vamos
Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum, porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum, porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, em todo menino. o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus.